Olá pessoal, aqui é o professor Igor e a pedido de muitos alunos eu estou aqui para resolver essa questão do vestibulinho do CAGED desse ano, que foi uma questão de genética que eu coloquei na prova para vocês, e ela traz um heredograma de uma família que mostra casos de albinismo. Então, o albinismo é uma característica decorrente da ausência da síntese de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele, dos pelos e dos olhos, em decorrência de uma mutação. Essa condição genética possui caráter autossômico e recessivo, tá? Então essa informação é muito importante. O heredograma abaixo mostra a incidência de casos de albinismo em um grupo familiar. Então, se nós sabemos que o albinismo é uma característica que possui um caráter genético autossômico e recessivo, autossômico porque é uma mutação que está localizada em um cromossomo autossômico, certo? Não é um cromossomo X. Então a gente tem proporções iguais de casos entre os sexos, né? E é recessivo por quê? Porque o indivíduo ele só vai apresentar essa característica quando ambos os alelos estiverem mutados, ou seja, quando o indivíduo for azinho azinho, fazer de vermelho para ficar mais destacado. Então, se é recessivo e autossômico, todos os indivíduos que são afetados, eles apresentam o genótipo azinho azinho, certo? Bom, se nós pararmos para pensar nesse grupo familiar aqui que eu estou circulando para vocês, nós temos um pai, o número 7, e a mãe, número 8, que geraram uma criança com albinismo. No entanto, os pais dessa criança, 7 e 8, eles não têm albinismo. Eles são fenotipicamente normais, certo? Na verdade, a gente sabe, né, pela primeira lei de Mendel, que nós já estudamos, que esses alelos que se encontraram aqui nessa menina, né, no número 11, eles vieram de seus pais. E se ambos são alelos azinho, alelos mutados, cada um dos seus genitores possui esse alelo. Ou seja, porque eles se encontraram aqui no número 11. Como esses genitores, esses pais, eles não têm a doença, então eles não são azinho, eles não têm o genótipo azinho. Mas eles são portadores desse alelo mutado, porque sendo portadores, esses alelos se encontraram aqui nessa filha deles. Como eles são fenotipicamente normais, o genótipo deles é obrigatoriamente azinho. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, nós já temos o genótipo deles. Bom, quando a gente olha todos os indivíduos que estão em branco, né, que não estão pintados, que não apresentam albinismo, a gente sabe que todos eles possuem um alelo azão, certo? Todos eles possuem um alelo azão. Por quê? Só tem albinismo quem é azinho, então nenhum deles é azinho, tá? Só esses três indivíduos, o 2, o 3 e o 11. Então todos os outros apresentam um alelo azão. Mas a gente não sabe qual é o outro alelo que está presente com esse alelo azão em cada um desses indivíduos, né? Se nós pararmos para pensar, em alguns casos, né, eles podem ter o genótipo azão ou azinho. A gente sabe que a maior parte aqui vai ser portador azão, tá? Se a gente for desvendar cada um dos alelos. Vamos até fazer isso? Não é da questão, mas só para acrescentar, vou fazer de azul. Se a gente sabe que esse deixa eu parar para pensar. Um lado melhor para a gente fazer. Aqui, o número 9. Ele é fenotipicamente normal.
mas o pai dele tem albinismo. Então, obrigatoriamente, um desses alelos, azinho, foi distribuído para ele. Então, essa pessoa 9, ela é obrigatoriamente um portador do alelo mutado, tá? No 5 e no 6 também, certo? Porque a mãe é albina. Então, obrigatoriamente, ela transmite um desses alelos, que é o alelo mutado, né? É o único que ela pode transmitir, ela vai transmitir para os filhos. Como eles são fenotipicamente normais, eles receberam o azão do pai. Em relação ao pai, a gente não consegue, né? Em relação a esse número 1, a gente não consegue definir se ele tem o genótipo azão ou azão-azinho, porque a gente não sabe os seus pais. A gente só conseguiria determinar que essa pessoa ela é azão se um desses filhos deles fossem albinos. Como a gente não tem nenhum filho albino, a gente não consegue definir ao certo o genótipo dele, assim como no indivíduo 4, tá? Bom, no indivíduo 10, no indivíduo 12 e no indivíduo 13, a gente também não consegue determinar de fato qual é o genótipo deles, né? Mas a gente consegue calcular a probabilidade, por exemplo, deles serem homozigotos ou deles serem heterozigotos. Tanto para o indivíduo 10 como para o indivíduo 12 e para o 13, qual a chance deles serem albinos? A chance deles serem albinos é 0. Por quê? Eles não estão pintados, eles já nasceram e não estão marcados, eles não têm albinismo. Então a chance deles serem albinos é 0, ok? Já nasceram e são indivíduos fenotipicamente normais, tá? Eles podem ser portadores, que é o que ele quer saber na pergunta. O indivíduo apresentado pelo número 10, então é esse indivíduo aqui, calculou que a probabilidade de ele ser portador do alelo mutado é de aproximadamente... Então vamos lá, gente. A pergunta é: qual a probabilidade do indivíduo 10 ser portador do alelo mutado? Então a gente precisa fazer o cruzamento dos seus pais, né? Então a gente vem aqui nos pais do indivíduo 10, que é o 7 e o 8, e nós vamos fazer o cruzamento deles por meio do quadrado de Punnett, né? Pela primeira lei de Mendel, nós sabemos que os gametas, né, os fatores, os alelos, eles vão se separar. Então, nós vamos ter, por exemplo, para o indivíduo 7, a formação de gametas azão e a formação de gametas azinho. Assim como para a mãe dele, né, indivíduo 8, azão e azinho. Quando ocorre a fecundação, nós vamos ter a união de gametas, certo? Então, nós vamos formar embriões azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, certo? Tudo bem? Então, quando a gente para pensar, do cruzamento do indivíduo 7 e 8, a gente tem, 25%, né? 1 de 4, 25%, de chance da criança nascer albina. Então, esse indivíduo 11, ele tinha 25% de nascer albino, que foi a chance que prevaleceu, né, até, porque nasceu albino. No entanto, ele quer saber em relação à probabilidade do indivíduo 10 ser portador do alelo mutado. Quando nós observamos os possíveis filhos desse casal, nós temos uma chance desses indivíduos ser homozigoto, dominante, azão-azão, heterozigoto, que é o caso dele ser portador, né? Ele não apresenta a doença, mas ele possui o alelo mutado. É um portador do alelo mutado, tá? E azinho-azinho, que é o caso dele ser albino. O indivíduo 10 já nasceu e não possui albinismo. Olha só, ele não está pintado. Ele já nasceu e é fenotipicamente normal. Ou seja, ele não é albino, azinho-azinho. Então é 0 a chance dele ser azinho-azinho. Quando a gente para ver agora qual é a chance dele ser portador, esse caso é um caso de portador, né? Não tem a doença, mas possui o alelo mutado. E esse caso é um caso de portador. Então, nós temos duas possibilidades, que são essas duas aqui, em 3. Porque tem a chance dele ser azão ainda, né? 2 em 3. Ou seja, se a gente faz a continha de 2 dividido por 3,
a gente vai ter uma dízima, né? 0,6666666. Então vai dar aproximadamente 66,66666%, que a gente pode arredondar para 67%. Então, a resposta é a letra D, tá? Qualquer dúvida que vocês não tenham entendido essa questão, ficou algo que não tenha ficado claro, pode me mandar mensagem, ok? Até a próxima!